nós aprendemos as agora a nossas vida? lições mais importantes, é na dor. Portanto, porque é que eu hei de fugir de uma coisa má que me esteja a acontecer? Não, vou aceitá-la que está, vou tentar lidar com ela o melhor que sei. E olha, o que não souber, não sei, é o que é. Em 1969, Igrejas Queiro fundou e foi diretor artístico do Teatro Maria Matos em Lisboa, que foi inaugurado com a peça Tombo no Inferno, de Aquilino Ribeiro. Durante a Primavera Marcelista, o Homem dos Chapéus Infinitos viria a colaborar na televisão como ator e realizador, sendo ainda o apresentador de TV Palco por 5 anos. Sejam bem-vindos aos Chapéus Há Muitos. A minha convidada de hoje é a Érica Cardoso, mas gosta de ser tratada por Kika. Kika. E eu adorei, já vou entrar em grande, mas também deste o nome de Maggie Cardoso à tua cadela. É verdade. Tem já um descendente. Já tenho uma primeira filha. Exato, mas já lá vamos. A Kika é apresentadora de televisão, uma mulher que adora desporto, verdade? E muitas outras coisas que vocês vão descobrir ao longo desta conversa. Sim. Muito bem. Que é bastante desconfortável, exato. Não é? Porque eu não estou nada habituada. Exato, era exatamente isso que eu te ia perguntar. Nós estávamos aqui a falar em off e normalmente tu estás deste lado, és tu que estás a entrevistar. Como é que para mim é um conforto enorme. Eu nunca tive. Acho que agora é um bocadinho tarde, não é? Agora vamos ter que levar esta avante. Eu nunca me senti desconfortável, sempre fui muito comunicativa, desde pequena. E desde que descobri que era isto que realmente eu gostava de fazer. Sempre que tive que trocar foi sempre assim um sentimento meio desconfortável, mas depois pronto, uma pessoa gosta de conversar e acaba por alinhar os patins e seguir. E hoje como é que te sentes hoje? Olha, tenho mixed feelings, sabes? O tal desconforto, ainda por cima quando são entrevistas mais intimistas e que nós não temos acesso às coisas que nos vão perguntar ou que nos vão dizer, uma pessoa fica assim mais nervosa, mas estou de alguma forma tranquila, porque acho que, sei lá... Já confias em mim de longa data, não é? Tu és uma pessoa que é convidativa a confiar. Pronto. Que bom. Olha, mas aqui os Chapéus é exatamente... Os Chapéus Há Muitos é um podcast que tem o objetivo de edição especial Igrejas Queiro, por acaso tenho que ter esta parte muito importante. E que casa incrível. E nesta casa maravilhosa. Cheio de história. Neste lugar lindo, que já muita gente extraordinária passou por aqui. Mas que o objetivo... É um privilégio estarmos aqui as duas nesta sala. Mesmo, honra. Por isso só pode sair daqui coisas boas. Verdade. Mas o objetivo dos Chapéus Há Muitos é exatamente trazer a essência das pessoas, é descobrir quem é a Kika por detrás das câmaras, descobrir a tua essência, quem és tu, a tua autenticidade. Olha, eu vou pegar exatamente, antes de responder à pergunta, vou pegar exatamente no que tu disseste, e foi uma coisa que lá está, que me deu conforto antes de me vir sentar nesta cadeira, que foi quando eu cheguei ao pé de ti e disse, pá, né, pela primeira vez eu tinha uma segunda roupa para usar, que era um salto alto de bota preta, era um blazer assim super chique, umas calças mais justas, e quando cheguei ao pé de ti disse, pá, né, decidi que como eu vinha, como vou fazer a entrevista, porque isto é o que me representa na verdade como pessoa, e se é para me sentar ali é para ser eu, e tu disseste-me, isso é que é o que é, os chapéus há muitos. Exatamente. E isso deixou-me bastante confortável, que foi, ok, então eu decidi pela primeira vez optar por não levar este boneco de roupa e de saltos altos atrás, que já sou muitas vezes obrigada às vezes a ter, querendo, e foi comparticipada essa atitude como uma atitude viável e que encaixava perfeitamente aqui, então isso deu-me bastante conforto para, ok, então posso ser eu, posso chegar, falar à vontade. Por favor, ser tu própria. Sim. Isso é que é a beleza. Eu disse que eu também adoro um fato de treinozinho. É verdade, pijama, nós confessámos ali. Todos os meus amigos sabem que essa é a minha toalete de eleição. Como a minha, ténis e fato de treino, porque é que nos obrigam a usar outras roupas? Vais lançar a nova moda a partir de agora, na televisão, só ténis. Mas olha, estás giríssima à mesma vez. Obrigada. Também estás linda. Aqui é a verdadeira toaleta, não é? Eu acho que o importante é nós estarmos mesmo confortáveis, sabes? Tipo, eu odeio aquelas roupas que uma pessoa sente-se mal. Para quê? Não é? Tipo, eu acho eu parecendo que não, e pode parecer uma... Eu não entendia muito esta questão do mundo da moda e nunca foi uma coisa que eu valorizasse assim tanto. Os sapatos, as marcas, a roupa que se veste e que não se veste.
E a verdade é que com o passar do tempo eu comecei a perceber que a roupa tem alguma importância no nosso dia-a-dia, claro. não é? Que deixa-nos com outra vontade e um outro bem-estar quando realmente estamos a vestir o que queremos e a calçar E o confiante, que às queremos. vezes, Sim, até também conta confiança, muito. não é? Quando E uma para a pessoa está confiança às bonita. vezes temos que ser o oposto, não é? Exato, exato. Às vezes tenho dias terríveis que, não, eu não vou deixar, vou para a balada e vou pôr o meu salto alto, aquela maquilhagem incrível e Vais vou-me com sentir super poderosa porque vou ser um bocadinho diferente, mas noutra pele. Às vezes também tenho esses dias, não é? Sempre ténis e roupa confortável. E achas que porque pegando um bocadinho também no conforto, eu acho também que é isso. O que é que te traz, ou seja, quando uma pessoa está sempre atrás das câmaras e etc, acredito que tenho que estar sempre um bocadinho alerta, não sei, talvez, ou um bocadinho... Em algumas situações, sim. E este conforto da roupa traz-te... Traz O que é que te muito. traz? Olha, eu lembro-me quando comecei na TVI, estava a gravar o Super Quiz, e nós tínhamos algumas regras no que toca ao guarda-roupa. Portanto, não podíamos usar as mesmas roupas todos os dias, o que para nós representava uma situação um bocado desconfortável, porque também não tínhamos guarda-roupa, portanto era roupa nossa, nós tínhamos de estar constantemente a fazermos nós a nossa própria roupa, e tínhamos que estar com aquela postura de senhora apresentável a fazer um programa. E eu realmente comecei, e ainda por cima eu com 26 anos, que ainda era muito mais tipo, não me metam um salto alto no pé que eu vou virar um bicho, não é? Eu quero ténis. E então horas tive de que ir pé, muito não sei contra a minha natureza e estar de saltos altos e bem vestida, até que há um dia que eu vou de ténis, eu ia de vestido, mas ia de ténis porque ia estar sempre atrás do nosso balcão, não se ia ver o sapato. E o meu produtor percebeu que eu estava muito mais confortável. E a partir dali ele disse-me, pá, vem como quiseres. Eu comecei a usar jeans, ténis, t-shirts, tops em que eu me sentia muito mais à vontade. E o programa, a partir de um mês e meio de estar no ar, foi outra coisa completamente diferente. Eu porque tu comecei a ter... passas, não é? Sim, é que passas mesmo isso para o outro lado. Comecei a ter um feedback que no primeiro mês e meio que estávamos no ar não tinha tido nenhum. Depois desta mudança chegar, eu tinha pessoas a dizer, pá Kika, nós vemos aquilo porque tu és super divertida e estás sempre a fazer coisas diferentes e já não é só um programa de fazer chamadas, é um programa também com entretenimento, obrigada. Tinha mães, recém-mamães que ligavam a dizer, pá, obrigada porque eu não tenho dormido nada e tu és uma lefada de ar fresco, porque de repente eu podia me apresentar com essa minha natureza de estar tranquila e de passar essa tranquilidade e à vontade para o outro lado. Depois, nesta questão, lá está, quando começamos não temos muita noção que devíamos estar um bocadinho mais alerta com as nossas vontades e as nossas necessidades. Mas depois também acho que faz parte da realidade da idade. Nossa maturidade aos 26, exato. O primeiro trabalho é sempre uma pessoa vai tipo, ok, façam de mim vai o que muito quiserem. pé atrás. É isso, é. Um bocado, Ai, eu gosto tanto disto, é um sonho tão grande, eu quero tanto que isto corra bem. Claro. Pá, tudo o que tu me disseres eu faço, eu não tenho gostos, não tenho quereres. Depois com o passar do tempo é claro que as E coisas agora mudam. Que estás a construir. Sim, e tenho os meus limites, os limites saudáveis, profissionais, pessoais e emocionais bem estabelecidos, e as coisas são completamente diferentes. Claro. Eu uso a roupa com que me sinto confortável e ninguém me manda usar saltos altos. Foi uma vitória, malta, vale a pena. Conseguimos. A mim não resultava, eu tento uso nos casamentos já é uma lança, conseguir aguentar-me meia hora em cima de um salto alto. Mas pronto, passando à frente. Sim. Eu queria saber um bocadinho sobre se tu já tinhas esta vontade. Eu sei que tu fazias algumas passagens de modelos em casa e entrevistaste, eu falei. São as minhas irmãs que te contaram, de certeza. Eu ainda não vou revelar as minhas fontes, mas para quem nunca soube, aqui quem está a ouvir os chapéus há muitos, eu normalmente ligo a pessoas próximas dos convidados porque acho que é muito mais bonito ouvir uma pessoa que te conhece de perto do que estar a ler na internet ou a ver entrevistas, outras entrevistas. Também vejo. E também a questão, e estava a falar disto com o Rodrigo ali na cozinha há bocado, é a questão de individualmente eu sou uma pessoa que não gosta de falar num eu falar de mim. Por exemplo, quando me perguntam, mas quais são as tuas características, boas e más? E consigo dizer ali uma ou outra, mas fico muito tímida na questão de falar sobre mim porque não gosto. A percepção que eu tenho de mim não é a percepção que os outros têm. E para mais, a percepção que os outros têm de mim também não me define na totalidade, não é? Portanto,
vou falar de mim porquê, não é? Um dia sou uma coisa, no outro dia vou acordar um bocadinho mais triste, vou ser outra pessoa. Há um dia que vou estar com mais prepotência para ser um bocadinho mais pensativa e vou acabar por ser, se calhar, um bocadinho mais, sei lá, introspectiva do que nos outros dias anteriores. Portanto, não é? Se eu nunca me apresento às pessoas da mesma forma, porque é que eu... Nós estamos sempre em Então constante pronto, tenho assim alguma transformação, não é? dificuldade, exato, então por isso tenho muita dificuldade em falar de mim mesma, e ainda bem que ligaste e que falaste com elas e com os meus amigos, porque... Mas eu acho que hoje aqui temos que explorar então quem é que tu és hoje, porque é uma construção de quem tu foste, não é? Sim. E claro que tudo, a vida vai mudando, não é? Isto ao longo vamos crescendo e tudo mais. É verdade. Mas até tu te tornares esta pessoa, houve certos valores, chamamos Sim. assim, que te foram guiando. O que é Sim. que tu dirias que são esses valores? Olha, os valores que me foram guiando durante a minha vida toda foram as coisas que eu fui aprendendo como forma de espelho, com o que eu tinha em casa, com as coisas que eu tinha na escola e com a vida que tinha de amigos na rua, festas, o que fosse. Mas os valores mais intrínsecos, porque esses foram valores variáveis, sabes? Nós estamos a crescer, espelhamos muitas pessoas que queremos ser como elas quando formos grande, mas nós tivemos muita sorte na mãe que nos calhou, na mãe que a vida nos deu, e ela sempre foi uma pessoa que nos permitiu às três ser muito quem somos, desde que, e depois com os valores certos, que é o companheirismo, era uma coisa que entre nós tinha que existir. Vocês são irmãs, podem discutir, podem fazer o que quiserem, mas no fim do dia há um pedido de desculpas, há uma forma expressiva de dizer o que é que aconteceu, e não se esqueçam que vocês estão cá umas para as outras. Portanto, eu diria que os valores que nunca mudaram até agora foram o companheirismo, a verdade, que a minha mãe sempre nos fez ser muito honestas umas com as outras, e depois o valor que espelhámos dela, que foi o altruísmo, que às vezes não é muito bom ser, e que eu aprendi isso entretanto. Num balanço também, não é? Exatamente. Para te cuidares. Exatamente, porque senão lá estávamos, está a ultrapassar um limite pessoal que não vai ser saudável depois para nós. E acho que foi isto, também a resiliência. A minha mãe sempre foi uma pessoa tão resiliente que a resiliência também não podia faltar aqui. E a coragem. Lá está, é tudo valores, e depois eu não os sinto que sejam valores meus, eu vejo-os como valores espelhados, porque se ela não fosse assim, eu também não era de certeza absoluta. Mas sim, acho que foram esses que me guiaram até agora. E está muito presente, tu perdeste a tua mãe, não foi? Há uns anos atrás. Sim, há 4. E foi nesta altura? Foi. Foi. Eu sei, estive a falar com a tua irmã. Sim, é um mês complicado. E vocês juntam sempre as três irmãs, Sim. Não é? E vamos de férias outra vez agora, nesse fim de semana. Não deixamos que a data passe em branco, nem que passe sem estarmos as três juntas. E como é que, se me permites perguntar-te isto, que eu também sei, e também sei que aconteceu que tu perdeste a tua avó também, que foi uma pessoa muito importante para ti, não é? Foi um ano complicado. Sim, tudo ao lado. Foi tudo, sim, foi tudo seguido. Eu falo disto com muita emoção e acho que vou falar sempre. Acho que não vai haver nunca uma altura em que eu consiga falar desta situação sem me emocionar, porque foi um ano que me magoou profundamente e que me levou a sítios que eu achava que não eram possíveis uma pessoa humana estar e sair de lá como era antes, e não saímos como éramos antes. Mas que agora, com o passar do tempo, eu consigo tirar qualquer coisa de bom disto tudo. E foi um ano muito complicado porque a minha mãe não teve muito tempo para fazer as coisas que queria, e estava tão convencida que ia superar o cancro que também nos convenceu a nós que isso ia acontecer. E por as coisas serem assim, nós houve muita coisa que deixámos de fazer e deixámos de dizer. E foi uma questão que foi tão rápida que nós não tivemos grande tempo de assimilar bem que o desfecho poderia não ser o melhor, e não foi. E foi um choque muito grande, tanto para nós as três, como para a família e para as pessoas que eram chegadas. E depois, como se isso não bastasse, a minha relação de 8 anos terminou passado uns meses da minha mãe falecer. Passado mais uns meses, a minha avó morre, e passado um mês da minha avó falecer,
eu descubro que também tenho um problema de saúde que não era propriamente fácil de lidar, então foi tanta coisa que seguida que eu fui literalmente albarroada, sabes? Eu sinto que durante 1 ano e meio eu não existi, eu sobrevivi a muito custo, porque quando uma pessoa acaba por passar por uma situação destas, não consegue bem ver que o futuro vai ser agradável ou esperançoso. E depois também não queres arrastar ninguém que está na tua vida para este teu poço e sabes que és tu que tens que sair de lá sozinha. Então foi um ano que, tanto a mim como às manas, que nos reestruturou do nosso núcleo para fora. Mas que de alguma forma nos aproximou ainda mais, que era uma coisa que eu achava impossível, não é? Nós sempre fomos isto, muito nós as 5, a avó, a mãe, nós as 3. Sim, as mulheres da E família. sim, muito sempre unidas. juntas. E depois passado isto tudo, em vez de discutirmos, de termos problemas, foi tudo tão bom a maneira como conseguimos lidar com isto tudo, que eu hoje em dia não consigo viver sem elas duas. Elas são os meus 2 grandes pilares da vida. Eu posso estar, que a minha vida pode estar a acabar. Eu posso ter um desgosto amoroso e não estar de bem com a vida, posso ficar sem trabalho, mas se eu as tiver elas duas, eu tenho a certeza que há uma coisa que não me falha, que é a segurança. E depois, a segunda verdade disto tudo que acabei por assimilar foi que nós temos muita mania como pessoas, como seres humanos, de dizer que com tantas idas e voltas e despedidas e desgostos amorosos que nos acabamos por habituar a isto. E não, a dor é sempre igual como se fosse a primeira vez. E desde que isto aconteceu, que por muito estranho que isto possa parecer, não têm sido anos fáceis, porque nós temos perdido tios, primos, tem sido assim um vai e vem um bocado louco. Ainda não aprendeste a como lidar com a perda, não é? Não, de todo. E é sempre a mesma dor, porque depois eu chego ao funeral de mais um familiar e penso, é menos uma pessoa que está cá para quando eu me casar, é menos uma pessoa que vai estar cá para conhecer os meus filhos, e sinto que a vida que eu conhecia antes e que gostava muito de ter, cada vez está mais longe. E não estou propriamente ainda com forças emocionais para refazer uma segunda vida e dizer, ok, agora é a altura de... É normal que isto aconteça, é a minha vez agora de fazer a minha segunda vida. Mas pronto, ainda não estou bem nessa altura. Mas hei de estar. Isto é um processo e já aceitei as coisas. De luto, sabes? É Sim. mesmo, acho que às vezes as pessoas... às vezes as pessoas têm medo de falar sobre o luto e de falar sobre... E têm medo de dizer que sofrem, sabes? Como se fosse quase proibido hoje em dia uma pessoa poder ser feliz e estar triste ou magoada. Claro. Não, eu consigo acordar feliz todos os dias. Eu sou uma pessoa super bem disposta. Para uma pessoa me deixar chateada é preciso que ela me fazer uma coisa que me magoou profundamente. Agora, que eu vivo completamente destruída, claro, né? Perdi a pessoa mais importante da minha vida. Claro. É assim aos meus 30 e vai ser assim aos meus 40, aos meus 50. Vai sempre ser assim. Acho que as pessoas têm medo do sofrimento no geral e então todas, não. Sim. Porque elas próprias são incapazes, não é? Nós próprios às vezes somos incapazes de tocar lá. Mas, e de assumir que é uma parte, não é, da nossa vida e nós precisamos. Sabes que houve uma coisa muito interessante e isto é uma das coisas boas que eu te disse há bocado, que consegui tirar da pior coisa que nos podia ter acontecido na vida, que é, eu era uma pessoa que antigamente eu era muito expert em fugir. Quando acontecia alguma coisa, uma situação desconfortável, alguma coisa que eu tinha que encarar de frente à pessoa, eu não encarava, eu fugia. Eu depois, quando comecei a trabalhar, tinha um problema, o que é que eu fazia? Eu não resolvia, pegava em mim, comprava uma viagem de uns dias, ia para fora e quando vinha já não acontecia, estava tudo ok. Eu era este tipo de pessoa, era fugaz, eu gostava de fugir. E desde que passei por isto eu percebi que eu a minha vida toda estava a fugir da maturidade que era suposto eu estar a aprender a ter e a vivenciar. Nós aprendemos as nossas lições mais importantes, é na dor. Portanto, porquê é que eu hei de fugir de uma coisa má que me esteja a acontecer? Não, vou aceitá-la que está, vou tentar lidar com ela o melhor que sei. E olha, o que não souber, não sei. É o que é. As coisas são como são. E a vida traz-te, sabes? Eu acredito muito nisto, que a vida vai-te trazer aquilo que tu precisas de transformar.
E é um Sim, ciclo, sim. não é? Quando tu não aprendes o que deves, a vida de alguma forma Sim, volta-te sim, a vai lá. trazer um presente para as mãozinhas e dizer não vais fugir disto, vais ter que mesmo que lidar, portanto, Sim. Mas não que é? bom que agora estás Sim, a conseguir lidar de outra forma, não é? Ou sim, a sim, olhar, sim, ou a encarar, sim. talvez, ou Encarar, abraçar. aprender, crescer, lidar. E estavas a dizer que tinhas uma coisa por dizer? Ficaram coisas. O que é que ficou por dizer à tua mãe? Se puderes partilhar, como é óbvio. Não sei, ficaram muitas coisas por dizer e fazer. Ficaram as coisas a mais. Sabes que eu sinto que agora eu ia ser a filha que ela, na verdade, ia mesmo querer ter. E não fui antes, quando tinha tempo. Sabes, fui uma adolescente chata que achava que era senhora e dona da razão. E sei que a magoei muitas vezes com as minhas maneiras de exteriorizar o que eu sentia e sem dizer as coisas, e eu acho que o que ficou mais importante por dizer é o pedido de desculpas que ela merecia ouvir, sabes? E que eu mesmo assim não tive coragem de lhe dizer. Nós tivemos tempo para nos despedir dela, mas falta uma coragem. Tiveste medo. Também Tive. és novíssima. Tive muito medo e falta mesmo a coragem. Mas pronto, imagina, tudo o que eu não fiz com ela é uma coisa que eu faço hoje em dia, todos os dias, pelas pessoas que estão na minha vida. Se isto pode não ser a forma mais saudável de lidar com esta situação, pode, mas para mim é. Eu acho super Entendes? É saudável. fazer tudo o que eu devia ter feito e que não fiz, fazer agora pelas pessoas que amo. E Não pôres enquanto a eu. vida em pausa também, não Sim. é? É tipo não esperar para que as coisas, não é? Tipo, olha, bora, se eu... Acho que nós temos às vezes tanto medo da honestidade e dizer Pois é, aquilo que é o e de nosso mostrar que somos coração. vulneráveis. Claro. E E eu depois, como é que a perdi vida esse tem medo. respondido? E a vida Tão como é que tem? tem Muito sido melhor, tão não bom, é? sim. As ligações emocionais que eu tenho criado são coisas muito mais próximas. Eu não tenho medo de impor os meus gostos e quereres, não tenho medo de dizer à pessoa que, pá, não estou nada confortável quando és assim, porque isso não é bom, e nem para mim, nem para ti que estás a ser assim. E antes disto eu não era nada esta pessoa, sabes? Isto mudou-nos mesmo no nosso próprio núcleo. A minha irmã mais nova também sempre foi uma pessoa que nunca teve muita perspicácia para as emoções. Hoje em dia já chora, já é capaz de. Eu abraçava muitas vezes e ela fugia, e hoje em dia ela já fica tipo assim a olhar para mim quando eu me estou a despedir, do género, então depois dá um beijinho e um abraço. E a minha irmã mais velha era uma pessoa muito séria, com muitas responsabilidades, que teve uma educação, como foi a primeira, um bocadinho mais rígida. E hoje em dia é outra pessoa, também já bebe os copos dela, já vai dançar e não importa quem é que está a olhar para ela. E ela antigamente tinha muita vergonha. Então isto não foi só comigo, foi às três, cada uma com o seu tempo, mas que mudou a nossa maneira de estar, e tenho a certeza que a versão delas, da maneira como lidaram com a morte da mãe e com as pós-emoções depois disso, também são coisas super interessantes para elas poderem falar com as amigas delas e com as pessoas que estão à volta dela, porque cada vez que falamos nisto acabamos por de alguma forma ajudar os nossos amigos também a libertarem-se das situações onde estão e de fazerem o mesmo e de pensarem, pá, claro, não é? Eu também devia estar um bocadinho mais assim, fazer um bocadinho mais isto. Nós somos mesmo canais, não é? Acabamos por ser um exemplo. É isso, tipo, tu mudas a tua atitude, por exemplo, da tua irmã, não é? Se calhar, até antes disso, pensavas assim, ai, não a vou abraçar porque eu sei que ela não gosta de abraçar. Mas depois agora diz assim, eu abraço eu à vou mesma, abraçar, claro. para lá. E Ela ela um dia vai se habitua-se. derreter, percebes? E depois, tipo, as pessoas derretem-se. Eu acho que para mim isso é muita tomada de consciência, não é? Que muitas vezes a vida nos traz, não é? Nós somos obrigados a olhar e depois quando perdemos o medo de ir lá e agarrar Sim, fazer o e switch. ser a verdade, os outros quase que é tipo, ai, eu Então é queria assim, tanto também quero. obrigada por abrir este espaço. Eles não Tal e dizem qual. nada, mas dentro deles dizem assim, uau, realmente eu também, eu quero estar neste lugar, eu quero estar neste lugar de Tal e verdade. qual. E pronto, agora realmente a vida consegue ser Ai, duríssima em sim. algumas das lições. Sim. Então, Mas sabes que não. Nós achamos que às vezes a vida. Não, mas é só uma fase, não é? Isto vai sempre ser assim, altos e baixos.
Mas depois lá está, se tu te entregares completamente ao que se está a passar na tua vida, tu depois também acabras. A cabra da vida! Acabras da vida! Cabra da vida! Acabas obrigada por isto. Isto foi muito bom. é já um bocadinho. Acabas por aprender a andar também nos altos e baixos e só a comparticipar. Pá, se calhar eu estava a precisar disto, de uma fase má. Obrigada. Está a ser uma porcaria. Se eu pudesse ser mais longe, eu tinha dito agora, sabes? Está a ser uma porcaria, mas. Sim. Aqui na chapéu não há muitas asneiras. Quer dizer, pode ser ao que tu quiseres. Ao caraças, eu porcaria ao caraças, eu acho que personalizam bem a palavra que eu ia usar. E uma pessoa depois só aceita, aprende, é mais uma lição, estamos cá para isto, olha, E tu, seja o que for. Tu acreditas na vida depois da morte? Ou acreditas de alguma forma que ainda estás conectada com a tua Olha, eu acredito que a nossa vida não pode acabar quando nós já não estamos fisicamente presentes. Primeiro, porque nós deixamos a nossa marca em pessoas enquanto cá estamos, portanto, por aí vamos sempre continuar vivos. E depois quero acreditar muito que há qualquer coisa a seguir a isto. E de alguma forma, sempre que eu perdi pessoas importantes, eu nos dias a seguir acabei por ainda as sentir muito próximas, quase como se estivessem a sossegar uma alma antes de realmente irem para o caminho que tinham que fazer, fosse isso para onde fosse e a fazer o que fosse. E uma das coisas que me sossegou muito na morte da minha mãe foi acreditar que ela disse-nos uma frase que nós não esquecemos, que foi: eu não quero morrer porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. E tinha ainda muita coisa, e essa muita coisa para ela era sinónimo de viajar, de ir para muito mais sítios, conhecer mais pessoas, mais culturas, ter outra noção de várias realidades. E então uma das coisas que eu disse às manas que achava que era o que estava a acontecer era isto, que a mãe agora era uma alma livre e que andava por aí de um lado para o outro. E viajar com vocês. Sim. E não é mentira. De viajar por ser uma das coisas. Sim, minha mãe habituou-nos desde muito pequeninas, desde os nossos 4, 5 anos, a fazer férias anuais. E como todas andámos na ginástica, nós fazíamos férias 3 vezes por ano. Que era no Carnaval íamos para a neve, para Andorra, esquiar, todos juntos em família e com alguns alunos da minha mãe, que alinhavam nas viagens assim doidas dela. Depois fazíamos férias salvo seja, com a ginástica, mas como gostávamos tanto daquilo e que não era trabalho, era o nosso desporto preferido. E que também íamos para os europeus e para os mundiais. E depois ainda fazíamos férias de família quando dava, assim, loucuras, tipo, houve umas férias que a minha mãe nos disse que estava com um budget muito reduzido, mas que queria muito, muito ir de férias, e nós tínhamos família em Paris. Então ela fez um mega plano para, com aquele budget, nós conseguirmos ir até Paris. Fomos de carro, então pegámos na carrinha que chamávamos de Beck. A carrinha tinha nome, eu sei que é estúpido. Já vamos na Beck para Paris. E fomos na Beck para Paris, a parar em vários sítios em Espanha, a abastecer nos sítios mais baratos que ela previamente tinha ido ver onde é que o combustível estava mais barato, qual era a estrada que tínhamos que ir para não gastar tanto dinheiro. Sim. Compras de supermercado, almoçávamos sandes, depois fazíamos assim, sabes, mesmo férias de low budget reduzidas. Mas fazíamos efetivamente as férias à mesma. Então ela habituou-nos tanto a esta dinâmica de família que nós fizemos isto durante muito tempo, até termos perdido e ficámos quase 4 anos sem viajar. Mas agora até o ano passado. Tu contaste ali à Tailândia. Estavas a contar com a Tailândia. E vingámos-nos bem da paragem. Tivemos paradas quase 4 anos, mas um mesinho de mal às costas compensou tudo. Deve ser tão giro ir com as irmãs também. É demais. Mas olha, eu estava aqui a lembrar, porque eu falei com uma das tuas irmãs, falei com a tua irmã mais velha, com a Tânia. E esta tesal estava-me a contar, quando tu eras mais nova. Eu era tão traquina, ela não pode ter contado. Ela é do meio, atenção, portanto, a Kika é a irmã do meio. E ela, não sei como, conseguia sempre ir à frente. Isto é um fenómeno. Ela conseguia realmente pôr-se... Sim. Mas porquê? Eu arranjava maneira de ir à frente, dizia... É porque ela dizia, eu não tinha hipótese, ela punha. Sim, e não era a cena de ir para o carro e eu vou no lugar da frente, não. Eu argumentava e dizia 1001 razões que inventava, só para poder ter razão, sabes?
E então a Muito minha bom. irmã, lá está, é a Ela tal sabe. história, ela teve outro tipo de educação, então ela acabava por só dizer: pronto, está bem, Ok, pá, vai. farta-te de ouvir, vai à frente. E ela contou-me também um episódio que eu ouvi dizer que eras um bocadinho explosiva. Ai, um bocadinho, era Um bocadinho. muito, E é por acaso foi eu era engraçado. Também terrível. falei com uma amiga tua e ela também me disse: é explosiva, uma Sim, personalidade explosiva. intensa, sim, desequilibrada também Mas sou um até bocadinho, mas aceito-me. estás impecável. Eu assim, explosiva? Não estou a ver. Mas acho que um dia aconteceu um desastre no vidro da frente do carro. É um desastre isso. Queres contar? Eu conto, eu não me importo nada. Eu estou. Sabes que essa história, todos os anos no Natal, quando nós nos juntamos no 25 em família, toda a gente fala nisso. Todos os anos. Ficou Eu marcado. nunca mais me vou ver livre dessa história. E foi, eu tinha quê? 7, 8 anos. Acho que não era muito mais velha que isso. E a minha irmã, já com os seus 12, 13, já podia fazer a vida dela de praia e amigos. E eu queria porque queria ir com ela e com os amigos para a praia, porque eu gostava de estar com os mais velhos. E eu queria porque queria. E a minha mãe, não, tua irmã vai estar à vontade com os amigos dela, não vais, não vais. Às tantas, quando a minha mãe chega à praia onde a minha irmã ia estar com os amigos, a minha irmã sai, eu desato num berreiro e à frente. E é no banco da frente. Claro. Desato num berreiro total. A minha mãe continua-me a dizer que não e eu não faço mais nada. Começo aos pontapés ao vidro e parti o vidro todo do carro. Pronto, Da uma frente. criança determinada. Tem 8 anos. Uma ginasta com força de pernas. Ah, mãe, Pois estás-me é. a treinar desde pequena. Mas Os olha, meus- A minha força de pernas serviu para partir o vidro do carro. Pai, eu chorei tanto. ou Eu seja, não lembro-me. se metam no teu caminho quando tu queres uma coisa. Quando eu era é mais isso? nova era assim. Hoje em dia, quem se mete no meu caminho, eu deixo passar. É. Já não tenho paciência para confrontos. Mas és uma pessoa determinada, porque tu vieste Ai, trabalhar sou. muito, muito cedo, não é? Sim. Conta-me lá esta coisa, porque tu, tipo, não, vou-me atirar. Como é que. E nova e Sim, sozinha. sim, com 18 anos. Matriculei-me em Lisboa, arranjei trabalho e pronto, fui trabalhar. Também já sabia que, inevitavelmente, naquela altura nunca ia poder fazer a faculdade. Primeiro ainda tinha que fazer 2 disciplinas que tinha deixado exames nacionais por fazer. E tinha que sempre ter um ano em que trabalhava e estudava. E então o que eu pensei foi, ok, vou ter que trabalhar e estudar, não há dinheiro para ir para a faculdade, se vou trabalhar vou estar já a trabalhar para a minha independência e pronto, E como é assim foi. como é que entra assim a parte da tua visão? Porque eu sei que fizeste o tal Olha, foi- aquele Ai, o coisa anúncio da Kellogg's, eu era tão pequenininha. As minhas Foi o irmãs primeiro. têm esse vídeo em casa. Sim, ela disse, eu quase lhe pedi, olha, manda-me lá o vídeo. Em cassete, está em cassete, imagina. Mas isso foi a tua primeira aparição, mas depois tu Sim. sempre disseste, olha, não, eu quero ser apresentadora, quero ir para a Não, televisão. não. Não, eu, pai, aos meus 12, 13 anos, fazia muitas passagens deles e os amigos da minha mãe que organizavam essas coisas, que eu estava sempre a convidar. Mas depois comecei a ter um desempenho escolar um bocadinho mais baixo e a minha mãe disse, ok, acabou. Quando fores mais velha, depois logo te arriscas nisto. E eu comecei, quando era mais velha, aí aos 15, 16, a fazer uns castings e foi constantemente não. E então eu decidi que, pá, é não, também há outros sonhos, há outras possibilidades e desisti um bocado disso. E depois foi tudo menos o que eu queria seguir quando era mais nova. Trabalhei numa recepção da Surf Camp, fui gestora de conta empresarial da BP, servi cafés, limpei casas de banho, portanto tive uma data de trabalhos que não tinham nada a ver com isto. Até que passo por uma situação pessoal complicada aos 25 anos, e na altura era gestora de conta empresarial da BP, e despeço-me, sem plano B. Isto é mesmo a Kika, que é, não estou para isto, vou-me embora, a vida há de Mas foi uma situação no trabalho, foi isso? Não, foi pessoal e que foi eu já não pessoal, sim. e que me fez reavaliar as minhas escolhas profissionais. E eu não estava predisposta a continuar a ter uma vida como estava a ter profissional. Trabalhava muitas horas, fazia gestão de clientes, era muito cansativo. A minha mãe ligava-me no fim de um dia às 6 da tarde para saber de mim e eu dizia-lhe que estava sempre assim, sempre a falar com pessoas. Portanto, quando o trabalho nos começa a afetar gravemente as nossas relações interpessoais, é um sinal de que okay, não é isto que é suposto eu estar a fazer. Então pronto, acabei por me despedir e a vida encaminhou-me da forma mais estranha
para a área da comunicação. Eu fui com uma amiga à agência dela, eles disseram-me, tens uma cara simpática, não queres fazer umas polaroids, ver como é que isto funciona? Eu, pode ser. Fiz umas polaroids, passado 3 semanas fico com a campanha europeia da Decathlon, onde estou em todo lado na Decathlon a nível europeu. Passado 2 semanas participo no casting da Fuel nacional, ganho o casting da Fuel em dezembro, em janeiro faço casting para a TVI, em fins de fevereiro começo a trabalhar com a TVI e não parei até agora. Foi assim. Já viste a vida em caminho. Foi o que eu costumo sempre dizer, que foi a vida que escolheu o que eu estou a fazer agora. Não quer dizer que faça isto sempre, não é? E que vá fazer disto a minha carreira, porque não acredito que queira fazer isto para sempre, mas foi a vida que me encaminhou para isto. Portanto, tem que estar sempre qualquer coisa ligada à comunicação, porque é assim que eu sinto que estou no meu elemento. Mas então, se tu não sabes o que é que gostarias de fazer no futuro? Não faço ideia. Mas eu gosto de não fazer ideia do que é que eu vou fazer, sabes? Eu até quando tenho amigos que me ligam, para o que é que vais fazer amanhã? Não faço ideia. Não me pressionem. Não faço ideia. Então me estava a pensar ir e pá, quando chegares liga-me e eu digo-te onde estou. Pronto, é muito estas escolhas pessoais. Eu não gosto de grandes planos, nunca gostei. E uma coisa engraçada é como é que tu acabaste por apresentar tantas coisas de desporto, não é? E os teus pais totalmente também ligados ao desporto, é verdade. O meu pai que é treinador de futebol nível 4 e a minha mãe que era professora de educação física. Olha, estás no sítio certo. E fiz tudo também, quando era pequena. Fiz vôlei, basquete, ginástica, balé, dança contemporânea, estafetas, salto em altura, salto em comprimento, ganhei uma medalha. E agora? Sim, fazia tudo. E agora? O que é que agora sou super preguiçosa. Já gimnasticaste para o resto da vida, quando eras miúda. Imagina, gosto de vez em quando fazer uma partida 3x3 de basquete com amigos, estar ali confortável e de ter dias desportivos com um desporto qualquer. Agora, por hábito, de segunda à sexta, fazer ginásio ou exercício físico é uma coisa que... Preferes mais desporto já estou mais coletivo, Sim. Já estou mais preguiçosa, estou naquela idade em que pá, olha, não me apetece, não vou. Exato. Sabes, quero comer isto, eu como, não quero saber. Estamos quase a chegar aqui ao final da nossa conversa, por isso gostava de perguntar sobre o chapéu que trouxeste hoje. Sim, podes descrevê-lo primeiro para as pessoas que não nos estão a ver? Posso, olha, é um chapéu redondo, que tem uma espécie de lacinho preto, e depois a característica que eu mais gosto neste chapéu é o facto de não ter uma base rija, faz assim meio umas ondinhas que parecem quase uma flor. E este chapéu era o chapéu preferido da minha mãe adorava ir a Paris e sempre que ia levava este chapéu com ela para as viagens que fazia. Então eu sinto muito que este chapéu acaba por ser a caixinha de Pandora de tudo o que eu aprendi e o que de melhor tenho. E então pronto, não o uso. Não usas? Não, eu guardo irmamente lá em casa e não o uso. Não o uso, nunca o lavei e acho que nunca o vou lavar. Deixar à tua mãe. Um bocadinho, agora se calhar já passou, mas no início tinha o cheiro. Eu fiquei com o chapéu, a minha irmã mais nova ficou com um lenço. E a minha irmã, a minha Tânia, a minha mais velha. Exato. A minha irmã mais velha, a Tânia, ficou com uma fotografia da mãe que ela gostava muito. E pronto. E então, eu aqui costumo sempre fazer a pergunta de se o chapéu te pudesse levar a viajar no tempo, para trás, um dia que tu quisesses voltar a viver ou alguma coisa que pudesses mudar, o que é que tu fazias? Olha, mudar não mudava nada. E dizer isto com algumas dores no coração pode parecer estranho, mas eu sou muito apologista de tudo o que vivemos tem razões de ser. E se mudasse o meu passado, também mudava coisas que aprecio muito em mim hoje. E o que eu ganhava se mudasse, perdia ao mudar. Então deixava as coisas exatamente como era.
se este chapéu me pudesse levar a algum lado, indiscutivelmente era para a viagem que fizemos as 4 em 2007 e tivemos a saltar de parque temático em parque temático em França. E foram dias tão divertidos que era lá que eu visitava. Que bom. Deve ter sido mesmo gira essa viagem. Sim. E Cheio de histórias épicas. Todas. Acho que todas as séries que nós fazíamos acontece sempre qualquer coisa. É tão giro ver a ligação entre vocês. Assim, o feminino presente também, não é? E a passagem de uma geração para a outra. Acho lindo. Deixa eu ver aqui um à parte. E por acaso, olha, antes de irmos para a pergunta do futuro, é porque eu sei que a tua avó também foi uma pessoa mesmo importante para ti. E dela, o que é que tu recordas? Olha, há uma coisa, eu lembro-me, sabes que eu falo muito mais da minha avó do que da minha mãe. E então eu da minha avó estou-me constantemente a lembrar, e foi um luto que foi feito de uma forma muito mais leve, porque aprendi com o meu erro com a minha mãe. Então com a minha avó já não fiz a mesma coisa, fiquei a tomar conta dela, ia buscá-la ao lar. Muitas vezes íamos ver o pôr do sol, quase todos os dias. Os domingos eram sempre em minha casa, eu dei-lhe tudo o que podia dar, e as manas de igual forma, para não deixarmos nada por dizer ou por fazer. E então eu de certa forma com a minha avó não tenho esta... Não carrego dor com a ida dela. Ela foi na idade certa, depois do maior desgosto que a vida lhe podia dar, e que para ela eu não quero imaginar o que foi, tanto que ela nunca falou. A minha avó só desistiu da vida a partir do momento em que perdeu a filha. E com ela eu encaro as coisas de outra forma. Então eu tenho saudades, muitas saudades dela, e conto constantemente histórias dela a toda a gente, e digo sempre no fim que eu conto uma história, eu digo sempre a mesma coisa, que é: tenho tantas saudades da minha velhota. Esta é a frase clássica que eu uso quando falo dela. E da avó eu não quis guardar nada, mas a vida fez-me guardar, porque depois, passados uns dias da morte da avó, pediram-me para ir buscar as coisas dela ao lar, e estava este anel que anda comigo todos os dias. Eu uso todos os dias. E este era o anel preferido dela. E então pronto, eu ando sempre com ela no dedo. Que lindo. Uau. Vês, olha, está sempre contigo. Sim, e então não sinto tanta necessidade, sabes, de ter coisas que me lembrem. E que bom que realmente aprendeste com aquilo que não correu tão bem. Sim. E transformaste. Teve que ser. Ai, mas olha, então, voltando ao chapéu, para o futuro. Onde é que tu te vês? Quem é que tu és no futuro? O que é que gostarias de encontrar? Tudo é possível. Olha, eu não penso muito no meu futuro a longo prazo. Mas no meu futuro a curto prazo, eu gostava de começar a encarar a morte da minha mãe como encaro a morte da minha avó. De forma mais leve e mais simpática. Gostava de ver as minhas irmãs a concretizarem sonhos, porque para mim os delas são mais importantes que os meus. E para mim o que eu quero de futuro é uma coleção de momentos felizes. Que não aconteça nada que me tire a vontade de fazer uma vida com capítulos interessantes. E o capítulo interessante tem que ser, obrigatoriamente, a começar com a felicidade. Então dirias que é aqui que nessa altura é uma pessoa feliz? Gostava, sim. Uma feliz sem dores. Bem resolvida. Que estou em muita coisa, mas também há muita coisa que não estou. E então gostava de ser essa Kika. Ou pelo menos, talvez, não sei, daquilo que tu me estás a dizer, a sensação que eu tenho é poder olhar de outra forma para a dor. Pode até continuar lá, mas se calhar... Sim, e vai sempre estar. Sim, mas se calhar com encarar com outros olhos. Fazer o resto do processo e ficar contente com isso. Olha, Kika, adorei falar contigo. Obrigada.
Muito obrigada. Também um abraço, malta. Jantarada com amigos, cheia de fritos e bebida. Sabe quem é que paga? Muitos cigarros e noitadas a trabalhar. Sabe quem é que paga? Medicamentos para tudo e mais alguma coisa. Sabe quem é que paga? Você. Não, sou eu a pagar. Em todos estes casos, sou sempre eu, o fígado, a pagar. Goronzan, para os excessos do dia-a-dia.